A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Que a paz de Deus possa transbordar em vossos corações. Vamos, antes de eu iniciar a palavra do Senhor, de eu começar a estar lendo a santa palavra do Senhor, eu irei estar louvando o hino da harpa cristã, que se encontra na harpa cristã, o número de 141, que tem por título Guia-me sempre, meu Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Em suas mãos que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Aleluia, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Para seu reino que me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste
morte sobre a cruz. Rege-me em tudo, ó meu Jesus. Aleluia! Que nós possamos pedir a Deus para Ele nos guiar em tudo o que nós vamos fazer, porque Deus tem grande recompensa para aquele que vive na sua direção, confiando em Deus e sendo obediente para ouvir a voz de Deus. Eu vou deixar aqui uma palavra da parte do Senhor que se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, o verso 15 e 16. Aleluia, glória a Deus. Deus vai falar contigo. Aleluia. Pode compartilhar essa mensagem para aquela pessoa que você acha que está precisando de ouvir essa palavra. Vamos ler Juízes, capítulo 6, o versículo 15 e 16. Vou começar a ler do versículo 14, que vai dizer: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de quem és tu comigo e fala. Aleluia! A gente sabe que o povo de Israel estava passando um período sofrendo ali na mão do inimigo, sofrendo ali terrivelmente por 7 anos, porque eles tinham se esquecido de Deus. A gente sabe que o pecado traz consequência. Vamos ler em Juízes 6, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, que vai dizer: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos medianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e a fortificação. Porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiram. E põe-se contra ele em campo e destruía as novidades da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subia com seus gados e tendas e vinha como um gafanhoto. É tanta multidão que não se podia contar. Nem eles, nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença do medianita. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Aleluia! Aquele povo foi entregue ali nas mãos dos medianitas, porque aquele povo estava
fazendo o que não agradava ao Senhor. E aquele povo ali plantava, trabalhava, mas não podia consumir o fruto daquela terra, porque os moabitas perseguiam, os medianitas a perseguia, o povo que vinha do Oriente perseguia, e vinha grande multidão. E aquele povo de Israel não podia fazer nada. Não podia se defender, porque estava em desvantagem. Então aquele povo cavaram cova, se escondia dentro de cova, em caverna, em monte, entregava ali a bênção, a novidade da terra de mão beijada para o inimigo. E assim foi por 7 anos, até que eles se deram conta que aquela situação poderia mudar se ele chegasse ao arrependimento e clamasse ao Deus do céu, ao Deus que promovia milagre. E aquele povo resolveu clamar ao Senhor. Eles clamaram que eles não estavam aguentando mais aquela situação. E eles clamou ao Senhor. Aleluia. Aqui em Juízes 6:11. Aquele povo estava sofrendo. Bora ler aqui o que diz em Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Bezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Aleluia! Mesmo sofrendo, meu irmão, minha irmã, Deus está perto de você. Gideão estava com seu coração entristecido. Gideão estava angustiado. Mas Deus estava com Gideão. Deus estava com ele. Aleluia! E o que aconteceu? Aleluia! Deus ali envia um anjo para falar com Gideão. Como Gideão se escondia ali no lagar, que ele estava ali com aquela esperança que ele ia plantar e ele ia colher, que naquele lugarzinho que ele estava escondido era a sobrevivência de Gideão e da família de Gideão. Então Gideão, de qualquer jeito, qualquer forma, mesmo ele não vendo ali uma solução, ele acreditava que aquela situação poderia ser mudada. Aleluia. Vamos ver o que diz em Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. E Gideão deve ser que tomou aquele susto, porque o anjo lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu quero te dizer, homem de Deus, mulher de Deus, mesmo que você talvez não tenha esperança aí nessa situação que você está passando, você não está entendendo o que está acontecendo, mas eu quero te dizer que mesmo você passando por esse vale, Deus é contigo e vai mudar essa tua história, vai trazer a novidade da terra para você, vai trazer novidade do céu também para sua casa, para tua vida. Aleluia! Glória
seja dada ao nome do Senhor. Em Juízes 13, aleluia. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que tem feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. O Gideão queria dizer: se o Senhor é comigo, porque essas coisas nos sobreveio, porque essa perseguição com esses inimigos que vem grande multidão, muitos são os inimigos. Como o Senhor é conosco se a gente já padece já há 7 anos? Aleluia! Muitas vezes duvidamos do que Deus pode fazer. Gideão, quando o anjo olhou e disse que o Senhor era com ele, ele teve aquele momento de dúvida, de confusão na sua mente. Porque muitas das vezes, eu e você passamos por aperto, passamos por arroxo, por prensa. E muitas das vezes a gente ouve as pessoas falar: não se preocupe que Deus é contigo. E muitas das vezes a gente não pode falar com lábios, mas a gente pensa: se Deus é comigo, se o Senhor está me vendo, se Deus cuida de mim, por que isso tem me sucedido, tem me acontecido? Mas eu quero te dizer que o Senhor está te preparando para algo maior e melhor, como estava preparando a Gideão para liderar aquele povo. Para ali, através do que Deus estava fazendo na vida de Gideão. Era um propósito do céu. Era um percurso grande que Gideão tinha que fazer. Então, não vamos tentar fugir do problema que está nos acontecendo. A gente vai passar por tudo isso, dando glória a Deus, e vai entender o que Deus vai fazer, como Deus vai se apresentar nessa situação. E Deus está te preparando para algo maior. Não tente entender, não tente decifrar, porque Deus é contigo. Mesmo você nesse leito de enfermidade, mesmo o médico dizendo que a sua enfermidade é incurável, mesmo você tendo fracassado em sua empresa, mesmo isso não tem dado certo na sua vida, na sua casa, mas eu quero te dizer que você vai vencer, que Deus vai entrar e vai fazer algo maior. Aleluia! Em Juízes 14, o verso 14, no capítulo 6, verso 14, vai dizer: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Aleluia! Deus vai te usar como livramento na vida de alguém. Deus vai usar você. É você. Aleluia! Mesmo com dúvida. Mas é você mesmo que Deus escolheu. Mesmo Gideão com muitas dúvidas na sua cabeça. Mas Deus disse: vai ser você mesmo, é você mesmo que eu vou usar como meu instrumento na terra. Você está entendendo o que Deus está te dizendo hoje para a sua vida? Muitas das vezes vem a dúvida na sua mente, mas mesmo você com o coração duvidoso, mesmo você
sem esperança nenhuma. Mas é você que ele vai usar para trazer o livramento. Aleluia! Bora ver aqui em Juízes 6,15. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mesmo Gideão sendo a família mais pobre em Manassés e sendo o menor da casa dele, foi ele que Deus escolheu para confundir o grande. Foi ele que Deus escolheu para trazer o livramento para aquele povo. Deus pega o pequeno e confunde o grande e coloca em lugar de destaque. Eu quero te dizer que o Senhor vai colocar você em lugar de destaque. Que Deus vai confundir muitos aqueles que se achava grande, que se achava que era melhor e maior que você. Deus vai confundir a todos, porque Deus vai te engrandecer nesse dia de hoje. Deus vai te colocar em lugar de destaque. Você recebe essa profecia da parte do Senhor? Aleluia! Em Juízes 6,16 diz assim: E o Senhor lhe disse: Portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Repare que os medianitas eram numerosos, vinha acabando com tudo, destruindo a novidade da terra. Os medianitas não roubavam para ele, não roubava para ali se alegrar, para ali se alimentar. Ele só fazia isso por pura maldade. Ele destruía, ateava fogo nos bois, nos gado. Ele destruía o campo, as novidades da terra. Para ele não servir a não ser para destruir. O diabo entra na vida das pessoas. Muitas das vezes não é com o interesse de roubar o seu marido, de roubar, tomar o seu emprego, de roubar a sua casa, de roubar aquilo que Deus te deu. Ele não quer para ele, ele quer para destruir, para aniquilar. Mas Deus disse a Gideão que Gideão ia ferir todos aqueles inimigos como se fosse um só homem. Eu quero te dizer que Deus vai te usar poderosamente para destruir aí esse problema, para destruir aí essa dificuldade. E isso aí para você vai servir como experiência. Pode ter certeza que os seus inimigos Deus já entregou nas suas mãos, que esse problema só te assolou até hoje, mas não vai te assolar mais, porque Deus é contigo. Aleluia! Aleluia! Em Juízes 6,16 vai dizer, e o Senhor lhe disse, portanto, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas. Quem sabe você tem olhado para esse problema, se preocupado tanto, dizendo que é grande demais, que você não vai conseguir, que você não vai poder. Mas Deus diz, eu vou te dar vitória. Isto aí para mim é coisa pequena. Este problema aí para mim não é nada. Eu vou fazer você triunfar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus está falando contigo. Aleluia, grande é o chamado que Deus tem em sua vida. Em Juízes 6:26.
capítulo 26, vai dizer: edifica o Senhor Deus um altar no cume desde agora, desde neste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a linha que eu cortasse do bosque. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que entender que como Deus mandou que Gideão destruísse ali o altar de Baal e cortasse o altar e cortasse ali aquele bosque de Azera. E ali erguesse um altar de sacrifício ao Senhor. Quando Deus mandou que ele derrubasse o altar do inimigo, que ele destruísse aquele altar que aquele povo tinha levantado ali para adorar o Deus de Baal. Ali oferecia coisa para ídolos, para pessoas, como eu dizer melhor, para deuses estranhos. Aquelas pessoas ali levantou um altar para Baal. E Deus mandou que destruísse o altar de Baal e derribasse o bosque de Azera. E mandou que construísse um altar e oferecesse o boi ao Senhor. O que você tem oferecido em sacrifício ao Senhor? A gente sabe que é necessário construir altar para o Senhor. E muitas das vezes na nossa casa, a gente não constrói nenhum altar para o Senhor. Muitas das vezes em nossas vidas, a gente não edifica um altar para o Senhor. E Deus manda que derrube o altar de Baal, que destrua o bosque de Azera e edifique um altar para o único Deus que é digno de honra, glória e louvor. E Gideão fez conforme o Senhor havia mandado. Aleluia! E ali, Gideão fez tudo conforme o Senhor mandou. E aqueles homens daquela cidade, quando amanheceram, que viu o bosque de Azera destruído, o altar de Baal destruído e o novo altar para o Senhor edificado, eles enlouqueceram. Eles quiseram pegar. Eu vou matar quem fez isso, eu vou destruir quem fez isso. Até que descobriram quem fez isso. Foi Gideão. Então foram até a casa de Gideão, mandando que colocasse ele para fora. E ali, aquele povo ficou muito triste, angustiado, enraivado, irado, porque não existia mais o bosque de Azera, não existia mais o altar de Baal. Como o povo que servia ao Senhor, que acreditava no Senhor, que viu os grandes feitos que Deus havia feito, ouvia dos seus pais falar. E de repente, estava adorando ídolos, estava adorando imagem, distorcendo o que seus pais lhe ensinaram. E aí você vai ali em Juízes 6, no versículo 28, que levantando
pois, os homens daquela cidade de madrugada, e eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido ao altar novo e edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essas coisas? Esquadrinhando, e disseram: foi Gideão, filho de Joás, que fez estas coisas. Aleluia! Todos vão ter que reconhecer que Deus está usando você para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus vai usar você para destruir o altar de Baal. Deus vai usar você para destruir os bosques de Azera. Deus vai usar você para destruir aquilo que não tem agradado a Deus, que anda te rodeando, ou até mesmo que já entrou na sua casa. Mas eu quero te dizer, hoje Deus te entrega nas suas mãos o controle dessa situação. Hoje Deus está te dando nas suas mãos, te entregando o controle dessa situação. Está na tua mão, assim diz o Senhor para ti. Aleluia! Deus é com você. Deus está com você. Vamos ver o que diz aqui em Juízes 29, vai dizer: e uns os outros disseram: quem fez essas coisas foi Gideão. No 30 vai dizer: então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos que se puserem contra ele: contenderei vós, pois Baal livrar-ei. Qualquer um que por ele contender, e ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribará o seu altar. O 32. Pelo que naqueles dias lhe chamaram Gideão e Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Eu quero te dizer, nesta manhã o Senhor vai usar você. Nesta manhã o Senhor já te entregou o controle dessa situação. Se você estiver me ouvindo de manhã, eu quero te dizer que Deus já te entregou a vitória. Se você estiver vendo esse vídeo pela tarde, o Senhor já te entregou a vitória. Ou se você estiver vendo esse vídeo à noite, eu quero te dizer que o Senhor já entregou nas tuas mãos todos os teus inimigos, todos aqueles que se levantaram contra você vai se tornar em nada. Eu quero te dizer que o seu inimigo vai ser aniquilado, porque Deus já te entregou vitória. Aleluia! E a gente sabe que Deus sempre será Deus em nossas vidas. Sempre peça confiança a Deus. Sempre peça confirmação a Deus antes de você tomar qualquer decisão. Ou antes de você fazer qualquer coisa, peça direção a Deus. Aleluia! E eu quero também te dizer que para você vencer batalha, você tem que se levantar nas madrugadas. Porque Deus vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. E Juízes capítulo 7, verso 1, vai dizer: então Jorabbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. Todo o povo que estava com ele havia de se acompanhar junto à fonte de Herode
de maneira que tinha um arraial dos medianitas para o norte, pelo o altério de Moré no vale. O 2, e disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aleluia! É necessário você levantar de madrugada para falar com Deus. Vai ser necessário você levantar de madrugada para ler a Bíblia, para pedir direção e orientação de Deus. Aleluia! Vamos ler Juízes 7:4. A glória é de Deus. Aleluia! E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo a fazer aos descer as águas, e ali todos provaram, e será aquele que eu disser: este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todos aqueles que eu disser: este não irá contigo, este não irá contigo. E teve ali, né, aquele teste. No 5 vai dizer: e fez descer o povo às águas. E então o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lamber as águas, e com suas línguas, como lambe o cão, esse por a parte. Como também todos aqueles que se abaixar de joelho e beber, e foi-lhe o número do que lamberam, levando a mão à boca 300 homens. E todo o resto do povo se abaixaram. E disse o Senhor a Gideão: estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas em suas mãos, para que outra gente se vá, cada um em seu lugar. Deus escolheu só 300. Muitas das vezes você está achando que você vai ganhar por quantidade, por número, mas Deus vai dizer: não, eu vou usar você para dar o livramento àquele povo. Vai ser você que eu vou usar. Vai ser você que vai ser meu instrumento na terra para pelejar. É você que eu vou usar. É só você se permanecer aonde eu te coloquei. Permaneça no lugar onde eu te coloquei, porque eu vou lhe dar vitória. E você sabe qual foi o fim da história, como terminou a história. As espadas do inimigo, uma se voltou um contra o outro. Deus usou eles para ganhar aquela guerra sem precisar levantar espada, sem precisar pelejar. Eles foram na confiança de Deus. Teve que tocar a buzina, teve que quebrar os cântaros, teve que acender as tochas. E Deus deu vitória. E nessa hora Deus manda te dizer: você não vai vencer com a força do seu braço. Você não vai vencer achando que vai ser porque você é uma pessoa, está em uma posição de respeito. Não. Você vai vencer na oração, você vai vencer quebrando o cântaro, acendendo a tocha, você vai vencer de joelho, no jejum, na oração. Eu vou te dar vitória. E o povo de Gideão venceu, e os inimigos foram expulsos. E vai dizer que aquele povo descansou por 40 anos. E eu quero te dizer que Deus vai te dar longo descanso. Receba essa palavra da parte do Senhor e descanse o seu coração, porque Deus já te entregou nas suas mãos a sua vitória. Ficai na paz do Senhor Jesus. Deus é contigo.